Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Garrafa assim facilita mais. Porque ficar pegando copo. Já fica, ó, vou encher aqui, botar na geladeira, já fica geladinha pra me tomar novamente. Tá, tomei café. Aqui tá a louça pra lavar. Mas tem essa aqui pra guardar. Então bora. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. 2,000 years later.
2,000 years later. Impossível de ficar com o cabelo solto. Já botei pra cima, fiz o coque aqui e bora. Terminei, ó. Tá tudo brilhoso. Olha isso, gente, que coisa linda. Agora falta o quê? Lavar as peças do fogão. E eu sempre lavo essa bucha aqui. Limpeza pesada. Bora lá. Two thousand years later. Ligo aqui, ó, pra secar um pouco, porque por mais que a gente seque com pano esses trem aqui, mas não seca por completo, né? Então, eu ligo pra secar, senão enferruja. Aí. Tirar os trem aqui pra descongelar o nosso. E a gente não tem minutos de paz, né? A pia limpa, o fogão limpo. Mas o que a gente tem que fazer? Comida. Aqui é feijão e aqui é carne, bife. Enquanto tá descongelando lá, vou separar as roupas aqui pra bater. Vou bater essas roupas claras. Eu já lavei as pretas, tá lá no varal já. Só que como meu uniforme é preto, aí ó. E sempre tem roupa preta pra lavar. Mas não vou lavar agora, hoje. Hoje vai ser só lençol, essas coisas aqui, ó. Só isso. Trouxe as roupas sujas. Hoje é domingo, né? Aí, vixe Maria, com a neném aqui no pé de mãe. Aí, gente, sexta-feira eu vou ver os uniformes dele e as roupas pretas, tá vendo? Então tá tudo aqui bebendo água. Então esse aqui eu vou tirar e botar essas na máquina pra bater. Temos uma sombra aqui, outra sombra ali, outra sombra ali. Né, mamãe? Quando a mamãe vai... Ai, eu vou atrás. Ai, ai, minha barriga. Cuidado com essas unhas. Comprei isso aqui, gente, na Shopee. Ele é como se fosse uma extensão com fusível. Isso aqui. E aí ele evita raios, trovões, queda de energia, queimar o aparelho. Então eu comprei. E até hoje tá dando certo, graças a Deus. Que minha máquina esses tempos atrás ficou mais de 6 meses parada. E aí a gente mandou consertar. Eu acredito que seja por conta de queda de energia, porque foi a placa dela que tinha queimado. Aí eu tive que pagar uma notinha aí pra consertar ela, mas deu tudo certo, graças a Deus. Temos a sombra aqui no pé de mamãe.
calor, viu? Tá calor. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o nosso pé de acerola. Colhei, mas quem disse que estamos tendo tempo? Olha o tanto de acerola. Ô, curiosa. Cheirando o tripé aqui. Mas olha o tamanho dessas acerolas. Olha. E o pé carregado. Outra curiosa cheirando o tripé. Não, mãe. Ai, Deus. E aí, quem disse? Lá de cima, eu não consigo pegar, que é muito alto. Aí eu só vou pegando aos redores aqui, fora que o vento, a chuva, tá derrubando no chão. E elas pegam também. Elas pegam no pé. Oi, gente. Oi. Eu gosto de carinho. É. Eu gosto de carinho. Ui. Um pouquinho. Gente, olha a chuva que vem se preparando. Vou virar aqui pra vocês verem. Depois que lavei louça, né, fogão, botei roupa na máquina, né? Eu fui e fiquei um pouquinho lá no quarto. Porque eu tô com uma dor na coluna tão grande que eu tive uma cãibra ontem. E aí, um sufoco pra mim tirar essa cãibra. Aí quando eu tirei, eu dormi mal, né? Que eu fiquei com medo da cãibra voltar. E aí, dei mau jeito na minha coluna. Tá doendo demais. Aqui, ó. Vendo? Tá cozinhando. A máquina já terminou. Porque tive que abrir ali pra roupa no café dentro. Daqui a pouco eu vou estender. Lavar a casa, mas eu não vou lavar por conta da minha coluna. Eu tô ruim demais, né? E eu tenho que conseguir olhar aqui pra vocês. Eu acho que eu vou só passar um aspirador, tá? Aí, pelo menos tira a poeira aí. E vocês podem ver que tá cheio de cabelo pela casa. Não só meu, sabe? Dos cachorros também. Porque aqui, ó, a porta fica fechada, mas a gente vai trabalhar e aí fica os pelos, ó. Olha aqui. Tá vendo? Isso é tudo pelo. Aí, aí aqui, a sala aqui, bem no rumo da porta, tá cheia de pelo de cachorro. Tá tentando aspirar. Precisa na chuva. Mas é isso, vou terminar de cozinhar aqui. Minhas mandioca começou de ferver agora, eu vou marcar o tempo, eu deixo 20 minutos de pressão. Aí eu coloquei sal, chimichurri e caldo quinoa de frango pra cozinhar aí. Deixa eu subir aqui pra cozinhar a mandioca. E a gente tá viciada em comer mandioca temperada, sabe? E aí às vezes, tipo assim, hoje eu vou comer ela cozida.
Mas aí, amanhã eu já não consigo comer ela assim, porque o sabor muda, né? Aí eu vou e frito na manteiga. Oh, delícia. Mas é isso. Bora terminar de cozinhar aqui. Eu tiro toda a espuma, tá vendo? Que faz ali no feijão. Porque isso aqui, gente, não é legal. Dá um gás da moinga. Comida. Oxe, já limpou o prato, mano. Oi. Oi. Oi, Tengo. O que foi? Zoião. Ó o zoião, mamãe. Ó o zoião. Né? Chuva e sol. É isso. Ó o arco-íris. Que lindo. Glória a Deus. Tá lindo. Indo lá tá o sol. Ixi, Maria, minha placa tá carregando. Tá lindo esse arco-íris. Ó. Dá pra ver? Lindo, lindo, lindo. Uma chuvinha assim, calma, tranquilinha. Pelo barulho que tava fazendo, né? Já desliguei tudo aqui. Tudo pronto. Só esperar o bife dar uma fritadinha e comer. Estendi as roupas lá, ó. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Gente, eu confesso que eu não fiz introdução aí nesse vlog, mas ia ser somente um vlog, né? E aí eu gravei no domingo com vocês, porém, na segunda-feira eu terminei não conseguindo fazer nada, porque eu tive que resolver algumas coisas, então terminei nem gravando mais. Só que, no meio da gravação desse vlog, enfim, fui fechar ali a janela, porque a cachorra tava latindo. Estou tomando café da manhã pra ir pro serviço, ó. Pãozinho assado, um pedacinho de bolo de milho. Mas enfim, no meio desse vlog, Deus fez sentir de falar sobre uma experiência que eu tive. E aí, gente, eu já tenho tempo que eu tô enrolando pra falar sobre esse assunto, sabe? Mas Deus tem apertado meu coração pra falar sobre isso. Uma coisa que eu achava que essa experiência seria somente eu e ele, né? Entre eu e ele. Porém, ele tá me apertando. E tem muita coisa que acontece na nossa vida que é para o nosso crescimento, né? Espiritual, pessoal e para ajudar o próximo também. É igual eu falei num vídeo que eu gravei aqui pra vocês, né? Falando sobre uma situação que a gente passou. E Deus permitiu de falar pra vocês. Porque assim, gente, eu não gosto de falar pra ninguém o que eu tô passando, o que eu tô precisando, sabe? Eu sempre falei com Deus. Tudo, tudo. Se tem uma pessoa me fazendo mal, eu vou lá e falo pra Deus. Se eu tô passando por uma necessidade, por exemplo, precisando de dinheiro, de comida, essas coisas, eu vou lá e falo pra Deus. Entendeu? Eu cresci assim, comunicar com Deus. É o único que intervém, é o único que consegue nos atender, né? E suprir o que a gente precisa. Nem meus pais sabem se eu tô passando dificuldade ou não. Por quê? Porque eu comunico com Deus. Então Deus ele vai se usar de pessoas, às vezes eu uso até da minha família, mas Deus usa, entendeu? Não precisa eu ficar lá me humilhando e falando, ó, eu tô precisando disso, daquilo, daquilo outro. Eu sei que Deus vai me socorrer. Mas enfim. A gente cria inimigos em só dizer oi pra pessoa. Em só dar um sorriso. Você já criou um inimigo. E você nem sabe que você criou esse inimigo. E aí,
Tem muitas pessoas que vai te apoiar, que vai estar feliz pelo seu processo, né? Que tá feliz por você, né? No seu modo geral. E tem outras pessoas que tá ali só pra te vigiar, acompanhar como é que tá a sua vida e defamar sobre isso, tipo assim, desejar o mal que aconteça com você pra você não progredir. Só que essas pessoas que vivem dessa forma, elas não vivem. Por quê? Porque elas vivem na desgraça, elas não têm progresso, elas não têm bênção, né? Porque Deus não vai abençoar pessoas que vivem com inveja, né? Desejando sempre a maldade pro próximo. E então, ela não tem prosperidade. É uma vida sem sentido. É uma vida estragada, vamos dizer, né? Porque você a pessoa não vive a própria vida, não tem sonhos, não tem ideais, sabe? E aí fica sempre tentando fazer ruindade pra vida dos outros. Por que eu tô dizendo isso, gente? A gente fica no nosso cantinho, né? A gente não mexe com ninguém, não deseja mal a ninguém, porque se você vê que a pessoa tem uma vida próspera, abençoada, né? Tanto espiritual quanto material, é porque ela não deseja mal pro próximo. Ela sempre deseja o bem. Então, é bíblico. Você colhe o que você planta. Se você vai plantar só sementes podres, você vai colher fruto podre, né? E aí, gente, o que acontece? Em meio da pandemia, né? A gente, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim, a gente tinha que ficar em lockdown, né? Tava perto da gente ficar em lockdown. O meu marido tava saindo pra trabalhar, nessa época eu não trabalhava, tá? Eu não trabalhava fora. Eu acho que trabalhava à noite na pizzaria, eu não lembro, gente. Mas enfim. Vou falar bem rápido aqui, gente, porque eu sair pra trabalhar. Eu senti de dobrar meu joelho, né? Meu esposo saiu pra trabalhar e Deus tocou no meu coração de dobrar o joelho, orar. Tipo assim, aquele sentimento, vai orar, vai orar. Eu acho que eu fui dormir tarde num dia, não lembro. Mas eu tava com muito sono. Aí eu falei assim, meu Deus, quando eu for acordar, eu oro. Eu apresento a mão, né? A necessidade de quem tá precisando e tal. Mas, desde já, tipo, vai em encontro dessa pessoa, vai em encontro dela e tal. Mal sabia eu que a oração era pra mim mesmo, né? Gente, me deu um sono tão grande. Um sono. Poxa, derramei o café. E aí eu não levantei pra orar. Meu marido saiu pra trabalhar, foi trabalhar. E eu virei pro outro lado e fui dormir. Só que não deu nem minutos que meu marido saiu pra trabalhar. Eu senti uma presença muito forte. Ruim, ruim. Eu falo forte assim porque tava próximo, sabe? Mas ele não é forte, forte é Deus. Deus é forte. Deus é o que criou tudo e todos, né? Eu tentei abrir o olho, eu não conseguia. Não conseguia abrir o olho. E nisso eu ficava entre a realidade e não realidade, sabe? Tipo assim, como se eu estivesse sonhando, mas eu sentia que eu não tava sonhando, eu sentia que era real. Tanto é que eu senti subindo na cama, o colchão afundava, né? O lado que meu marido dormia subiu. E aí eu tentava abrir o olho, gente, eu não conseguia abrir meu olho. Aí Deus permitiu de abrir só uma brechinha do olho esquerdo. E aí eu vi um pouquinho. E voltei, e aí comecei a lutar espiritualmente, sabe? E, gente, só pra quem passou por essas experiências sabe como que é, né? É como se você ficasse em um transe. Mas é o meu espiritual. E aí esse ser, ele ficava colocando a mão, né, no meu pescoço e apertando. E na hora, eu só lembrei de falar assim, ó: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Eu só lembrava de falar isso, gente. Eu falei umas 3, 6 vezes. Eu não lembro quantas vezes eu falei, mas eu falava assim, sem parar. E aí, Deus venceu essa guerra por mim. Porque você sozinho lutar, meu filho, você não é nada. Nadinha. Você só vence se Deus lutar por você. Se Deus estiver com você. Deus venceu essa guerra por mim. Peguei no sono, como se tivesse tirado, sabe, aquele peso. Voltei a dormir, tranquila. Só que aí eu acordei, né? Eu acordei, despertei assim, acordei assustada. E fui orar. Tá vendo? Porque a gente tem que estar sempre em obediência. Porque Deus sabe o que vai estar por vir, o que vai acontecer. Ele sabe o que está por vir conosco e com o próximo. Isso serviu de experiência pra mim, de aprendizado. Por quê? Independente se você é sabichão ou não, obedece a Deus. Faça o que ele pede. Você viu? Eu não fui orar, mas independente que eu não fui orar ou não, mas, né, Deus me socorreu, Deus me protegeu, Deus me livrou desse mal. Mas aí, gente, eu fiquei muito encucada, tentando entender todo aquele processo que eu passei, né? Então eu fiquei o dia todo em comunhão, perguntando pra Deus, conversando com Deus e orando, né? Aí, mas à noite teria culto. Seria o último culto antes do lockdown.
A gente tem correção, vou me atrasar. E aí, nesse culto, fui pra igreja, né? E vocês sabem que eu sou da Igreja do Véu, conhecido como a Igreja do Véu, mas na Congregação Cristã no Brasil, né? Aquela igreja do prédio cinza. Fui congregar, era numa segunda-feira, e Deus falou assim: olha, tem alguém que entrou aqui essa noite. Porque eu falei, meu Deus, fala comigo, fala face a face, fala detalhado o que aconteceu, né? Porque eu passei por esse processo. Deus foi e falou assim: tem alguém aqui que Deus manda te dizer. Hoje você passou por você teve tipo assim, um processo, né? Não tô dizendo minhas palavras mais ou menos, mas tipo assim, né? Que eu passei por uma situação que isso não, foi como que eu posso dizer? Foi um trabalho que fizeram, né? Pra mim. E que a partir daquele momento, em nome do Senhor Jesus, eu expulso por 7 caminhos. Que volte por 7 caminhos. Em nome do Senhor Jesus. E alguém decretou morte na sua vida, né? Alguém decretou morte. Mas eu te digo, eu te decreto vida e vida abundância. Gente, aquilo. Porque assim, eu amo ouvir Deus falar comigo face a face. Independente da situação, se eu tô errada, se eu tô certa, né? Se eu tô, tipo assim, igual nesse dia. Eu amo ouvir falar de Deus, saber que Ele me escuta, saber que Ele tá me vendo, saber que Ele me ama, que Ele me responde, né? Ai, gente, eu vou começar a chorar. Isso, pra mim, não tem preço, gente. O preço já foi o sangue de Jesus Cristo, né? Que lavou nossos pecados. Mas, pra gente ter essa experiência, a gente tem que viver todo santo dia em rejeitar o que não provém de Deus. Então, você sempre tem que rejeitar o pecado, a vaidade, a ilusão, rejeitar a mentira, a inveja. Essas coisas nos rodeiam sempre, sempre, sempre. E sempre você tem que dizer não. E para isso, você tem que estar próximo de Deus, porque é o único que te ajuda a se livrar dessas coisas ruins, né? E aí, gente, foi o que o senhor falou, que alguma pessoa, né, usada pelo, né, que fez, né, sobre mim, né, pra mim. Só que Deus, né, expulsou, mandou de volta. Se brincar, foi pra própria pessoa que fez pra mim, né? Porque Deus sempre fala que o mal que você projeta, planeja pra pessoa, e essa pessoa, ainda mais essa pessoa seja a menina dos olhos dele, né? Volta triplicado. Então ele volta pra si, né? É o que você plantou, então é o que você vai colher. Então por isso que eu falo, gente. A gente tem que ter cuidado no que a gente deseja ao próximo, do que a gente pensa sobre o próximo, do que a gente faz pelo próximo. Porque volta pra nós, volta. Seja bom ou ruim, vai voltar. E é isso, gente. Eu não sei o porquê, Deus tocou no meu coração. Tem tempo que Deus fala pra mim gravar um vídeo sobre esse assunto. E eu fico, sabe, me relutando. Eu falei, gente... Mas Deus é conhecedor da sua necessidade. Deus sabe o que você faz, né? Eu não sei pra quem é esse vídeo, pra quem tem que, né? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqueles também, né? Que planejam mal para o próximo. Escute. Porque Deus, Ele é amor por aqueles que tá, né? Fazendo de tudo pra estar próximo dele, pra ter o perdão dele. Pra se adequar ao que Ele pede a você, né? Porque a gente é a luz no mundo, somos o sal da terra, o sol da terra, sal da terra. Então, se a gente é a luz no mundo, tudo que a gente faz tem que ser de acordo com as coisas celestiais, né? Coisas boas, que traga paz, alegria, né? Que traga caridade, amor. Isso são efeitos de pessoas que se diz, né, luz no mundo. Agora que as pessoas que, né, só faz coisa ruim, gente, ruim, vai sempre, né, colher o que não é bom. Mas enfim, gente, eu acho que o que eu tinha de passar já passei. Senti até um alívio, né, passando essa parte aqui pra vocês. Meus vídeos, eles não têm uma repercussão muito grande, né, até porque sou uma pessoa não tão conhecida pela, né, nesse meio da internet. Mas eu acredito que ele vai chegar nos que tem que ouvir. Aqueles que tem que ouvir sobre essa experiência que eu passei por esse processo, Deus vai permitir chegar esse vídeo, entendeu? E aí, eu não sei se é um alerta pra você se aproximar mais de Deus, pra quando Deus pedir algo pra você, você ir lá e em obediência fazer, né? Estar sempre em obediência a Ele, a palavra dEle. E, gente, orem. Orem antes de sair, orem antes de deitar.
Acordou de madrugada. Ah, eu acordei de madrugada, não sei nem por quê. Ore. Ah, eu tô sentindo um trem estranho, uma aflição. Meu coração tá sentindo um trem estranho. Ore. Gente, onde eu trabalho, eu não posso dobrar meu joelho. Vá pro banheiro. Não dobra o joelho no banheiro, mas conversa com Deus. Tenha um cantinho reservado, né? Entre você e Deus e vai orar. Onde você sentir aflição, agonia, angústia, ore, gente. Porque a gente não sabe, a gente não conhece o outro lado. Então, a gente não sabe o que está se passando por lá e os livramentos que Deus está fazendo por nós. E a nossa oração é como se fosse um combustível a mais, né? Pra luta que Deus está enfrentando. Porque Deus, ele coloca os anjos, né? Para nos proteger, para nos defender. E Deus, até Deus, ele vem, né? Pessoalmente e faz isso por nós também. Então, vigie, esteja próximo de Deus, em obediência, reverência, temor, né? E confie que Deus, ele te guarda todo o santo dia, gente. Todo dia, 24 horas do dia, porque a gente não sabe o mal que nos rodeia. A gente não tem esse conhecimento, porque Deus não deixa nós ver. E quando Deus permite a gente ver, a nossa carne se abala, né? Porque é uma coisa além do nosso olhar. Mas é isso. Então, que Deus abençoe seu dia, sua semana. Que Deus venha ao seu encontro de você e da sua família. Que proteja seu lar. Proteja o lar dos seus vizinhos. Que afaste todo o mal do seu caminho, né? Que proteja nos seus projetos. Que abençoe sua família, sua saúde. E que acrescente mais e mais a fé no seu coração. Tá bom? Então, Deus abençoe por vocês terem acompanhado esse vídeo até aqui. Sei que começou um vlog de rotina, né? De folga. E terminou nessa parte aqui que Deus tem me pedido muito, muito. E eu acredito que ele vai levar esse vídeo até você. E Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Voltamos. Vamos ver se vamos seguir aí a semana toda postando, ou se vai ser, né? Mas vamos ver, gente. Eu tô indo devagar. Um dia a gente, né, dá conta. Mas é isso. Tchau, tchau.